Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo aí para vocês. Dessa vez do uso da solução Unify completa, né? APs, roteadores, switches, nossa controladora que é o CloudKey, num hotel em Aracaju, né? Capital de Sergipe. Então a gente está falando aí de um hotel de 12 andares. Então vamos lá para a apresentação do case, vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Então, o case em questão, ele foi realizado, ele foi implementado lá no NB Hotéis, então de Aracaju, capital de Sergipe, né? O hotel fica no centro da cidade, então fica em localização privilegiada, né? E tradicionalmente ele acaba hospedando aí executivos, né? Não só, mas principalmente que é pessoal que está a trabalho lá na capital, né? O projeto foi realizado pelo integrador independente Márcio Gomes, ele atua lá na região de Aracaju como integrador, né, em projetos individuais, e ele trabalha bastante com o Unify, então ele é nosso parceiro dos produtos da Ubiquiti, principalmente o Unify, e o hotel, então, ele tem aí 12 andares, e ele optou por usar a linha completa de Unify quando o hotel acabou contratando o serviço dele para executar os serviços. Então vamos falar em termos de equipamento, né, para prover cobertura Wi-Fi de qualidade para todo hotel, e isso é extremamente importante hoje para um hotel, a gente sabe, né, que se o hotel não entregar Wi-Fi de qualidade para os hóspedes, esse hotel não vai ser bem avaliado e provavelmente ele não vai gerar uma recorrência, esse hóspede não vai querer voltar nesse hotel. Então lá no Booking, o Wi-Fi é um ponto bem avaliado por eles, então eles tinham essa preocupação, por isso que resolveram reestruturar a rede. E aí o que foi feito lá? Bom, para ter a gerência centralizada, né, o grande benefício da solução Unify é que ela é uma solução baseada em software, de SDN. O que isso quer dizer? Que você não configure individualmente cada um dos nossos equipamentos, né? E quanto mais equipamentos você tem na sua infraestrutura de rede, mais atrativa fica a solução Unify, mais fácil fica fazer o gerenciamento dessa rede, né? Porque pense, né, a gente tem aqui 21 APs nos 12 andares. Basicamente a gente está falando de 2 APs por andares, né? Eles optaram por esse desenho lá. Os quartos são relativamente próximos, então 2 APs foram suficientes para fazer a cobertura por andar. Então imagine só ter que ficar configurando individualmente 21 access points, né? Além do switch que provê conectividade, além do roteador que compartilha a conexão à internet. Então, como eles usam o Unify, o benefício é essa tela que vocês estão enxergando aqui, onde eu estou passando o mouse. Essa é a relação de dispositivos dentro do software Unify. Então, a gente consegue ver aqui o switch que eles estão usando, né, o S24 500 watts, e o roteador, o USG, tem capacidade aí para 200 clientes simultaneamente, o recomendado, e a gente consegue ver a relação de todos os APs. Então ele consegue ver a saúde da rede dele por aqui, de maneira integrada, numa única tela, e consegue aplicar as configurações em massa. Então ele consegue fazer alteração na rede sem fio, de maneira que essa configuração seja replicada para todos os APs. A Unify é uma solução excelente para hotéis, porque tem essa facilidade de gerência e por causa também do custo-benefício, né? A solução ela está posicionada estrategicamente entre aquelas que têm melhor desempenho, só que com um custo acessível, diferente das outras soluções que têm um desempenho tão bom quanto a solução Unify. Tá? Então a gente tem o equilíbrio entre o preço e a qualidade. Então a gente não entrega o menor preço sem qualidade, nem muita qualidade sem preço. A gente entrega excelente nível de qualidade com um custo-benefício fantástico. Né? A gente está hoje aí entre os 4 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, não é à toa. Então a Unify é a solução ideal para esse tipo de cenário, para ter a gerência unificada, né, de toda a rede. E Unify não é só o AP, né? Então a gente vê aqui no case, além dos access points Unify, eu vou falar mais desse AP especificamente que foi utilizado no projeto no próximo slide, mas eles também utilizaram a infraestrutura de switch. Então eles usaram um switch PoE da família Unify. E qual que é a vantagem de usar esse switch PoE da família Unify? Bom, como ele é PoE, ele vai alimentar os APs. Então o cabeamento vai sair desse switch, então o cabeamento vai ser distribuído para todos os andares, vai chegar no AP e o cabo de rede que sai do switch já vai alimentar o access point sem a necessidade do injetor PoE. Qual que é a vantagem disso? Você acaba simplificando um pouco a estrutura, a sua infraestrutura de rede, né? Você não precisa de um injetor PoE por AP e você não precisa de um lance a mais de cabo por AP. Então, se você tem 21 APs, a gente está falando de 21 lances de cabo a menos e 21 injetor PoE, é bem representativo, né?
Então acaba simplificando o projeto da rede com uma vantagem ainda por cima, né? O switch é gerenciado pelo mesmo software onde você já faz a gerência da sua rede Wi-Fi. Isso é extremamente conveniente, né? E se amanhã você precisar expandir a sua infraestrutura cabeada, ter mais 2, 3, 5, 10, 15, 20 switches, não interessa a quantidade, você vai gerenciar todos eles na mesma interface onde você já faz a gerência dos seus APs também de maneira ilimitada, né? Independente de quantidade. O nosso software de gerência ele é gratuito e a gente, diferente de outras soluções, não cobra licença por AP. Então, muitas soluções, você compra ela para um limite de até X APs e a partir disso você tem que pagar licença por AP. Não é o nosso caso. Se amanhã o hotel resolver duplicar, colocar 4 APs por andar, então se ele precisa resolver duplicar a quantidade de APs, ele não vai ter problema nenhum com licença. Se resolver quadruplicar, não tem problema nenhum, né? A solução ela é própria para esse tipo de coisa. E eles também já aproveitaram e usaram um roteador Unify, o USG, Unify Security Gateway, para compartilhar a internet, que é uma ferramenta e um equipamento que complementa muito a gerência da rede, né, facilita demais a configuração de roteamento, porque ele basicamente é plug and play, você conecta o link de internet na porta WAN, a infraestrutura de rede, né, o switch na porta LAN, ele basicamente já vai automaticamente fazer para você o compartilhamento, o NAT da conexão de internet para todas as máquinas da rede LAN, e ele também tem uma outra interface que pode ser usada como um segundo link de internet, né, failover ou load balance, ou mesmo como rede local também, enfim. Essa terceira interface é coringa, né, você pode escolher a função dessa interface. Então, eles resolveram usar a solução completa. Outra vantagem do Unify Security Gateway é que ele tem a função DPI, o Deep Packet Inspection. O que é isso? No monitoramento da rede, através da interface gráfica do Unify, que é extremamente fácil, intuitiva de operar, nas estatísticas de tráfego o cliente consegue observar o que está sendo utilizado na internet por aplicação. Então ela consegue ver qual que é o volume de tráfego de streaming de vídeo, enfim. Você consegue, com essa informação, entender melhor o perfil de uso da internet que tem os seus clientes. Tá? Então, em termos de equipamento, foram esses aí que eles utilizaram. Agora, falando especificamente do AP, né, Access Point Wi-Fi é carro-chefe da Ubiquiti, desde que a solução Unify surgiu lá em 2010. E a gente tem um portfólio muito extenso, né? A gente tem os APs de entrada, por exemplo, o Lite e o LR, a gente tem os APs de alta densidade, o Nano HD e o HD, e a gente tem o recém-homologado no Brasil AP de ultra densidade, que é o APXG, né? Mas o AP AC Pro, que foi utilizado nesse projeto, todos os APs usados em todos os andares do hotel foram do modelo AP AC Pro, ele seria aí o equipamento no meio do nosso portfólio, né? O meio termo, vamos assim dizer. Ele não é um equipamento de entrada, mas ele também não é um AP de alta densidade, ou seja, não é um AP para você colocar em eventos onde você vai ter uma enorme concentração de pessoas. Aliás, não é esse lá o perfil do hotel, né? Você não tem uma enorme concentração de pessoas por andar, você não tem 100 pessoas em um andar. Tá? Que é o caso dos APs de alta densidade, como o Nano HD e o HD. Então, o APAC Pro ele é um Access Point que nominalmente ele é indicado aí, usuários recomendados dele a gente fala de ordem de 100, 120, né? E ele trabalha dual band nas duas bandas, 2.4 GHz e 5 GHz, e um diferencial dele para os outros APs de entrada é que ele é 3x3 nas duas bandas. O que isso quer dizer? Esse parâmetro 3x3 é o que a gente chama de MIMO. Quer dizer que o equipamento tem 3 antenas de transmissão e 3 antenas de recepção. E isso, de maneira geral, aumenta o throughput do equipamento, aumenta a capacidade que ele tem em relação aos outros APs. Quando que isso, na prática, é particularmente útil? E isso é interessante em hotéis que vão receber lá executivos particularmente, né? Você tira real proveito dessa característica de 3x3, do equipamento ter 3 antenas de transmissão, 3 de recepção, quando o cliente tem aqueles laptops top de linha, que também tem 3 antenas de transmissão e 3 de recepção, ou seja, que também é 3x3. Então, no geral, quando o dispositivo cliente ele é 3x3, com esse Access Point ele vai conseguir ter um throughput maior, passar mais banda. Né? E outra coisa, a outra vantagem disso, né, você não beneficia só o cliente top de linha. Quanto mais laptops top de linha você tiver na sua rede,
falando simultaneamente com essas 3 antenas, usando 3 fluxos, menos tempo aéreo da célula esses clientes vão consumir para passar mais informação. Então, é como se eles consumissem menos do tempo da célula. Isso quer dizer o quê? Sobra mais capacidade da célula para atender aqueles outros clientes que necessariamente não sejam top de linha. Então, a maioria dos notebooks de mercado, dos laptops que são 2x2, dos smartphones, e mesmo aqueles que são 1x1, tem uma única antena. Então, você ter esse AP com 3 antenas de transmissão e recepção, se você também tiver no contexto do seu projeto perspectiva de clientes com 3 antenas também, provavelmente você vai melhorar o desempenho da sua célula no contexto da sua rede. Então é aí que esse AP se torna atrativo. Uma outra característica dele que pode ser interessante para hotéis é que ele tem 2 portas LAN. Né? E essa segunda porta LAN, ela é uma bridge. Então o que isso quer dizer? Se você quiser ligar uma câmera IP próxima ao lado do AP, você simplesmente puxa um cabo de rede, um lance curto de cabo de rede saindo desse AP e indo até a câmera. Né? Então isso pode ser particularmente interessante. Os APs de entrada não têm 2 portas. Então se você realmente precisar dessa função da segunda porta, o AP-AC Pro é um equipamento para ser avaliado, para ser pensado. Tá? Então, em relação ao AP, seria aí o maior destaque, então, equipamento dual band, como eu já disse, né? E lá no projeto deles, quando eles fizeram o survey, o estudo deles, eles detectaram, identificaram que 2 APs por andar era suficiente para prover cobertura Wi-Fi no contexto do cenário deles. Então aqui a característica menos importante, na verdade, foi a capacidade de usuários, né? Porque você não tem 100 clientes no andar do hotel. Então essa foi a capacidade, foi a característica até menos importante no contexto desse AP lá naquele ambiente. Então o objetivo maior era privilegiar os clientes top de linha e melhorar o desempenho da célula para todos quando esses clientes top de linha estão fazendo o uso da célula, e essa segunda porta também pode beneficiar bastante dependendo do desenho do ambiente. Tá? Outra característica interessante do projeto é que a gerência toda, né, dessa rede, ela é feita através do software Unify. E o software Unify, se você não quiser dedicar no seu projeto um servidor só para isso, então se o DTI do hotel, por exemplo, não quer ter um servidor dedicado, exclusivo para instalar o software Unify, uma boa opção nesses cenários é o Cloud Key. E o integrador lá responsável pelo projeto usou um Cloud Key para que ele fosse o servidor dedicado desse hotel. Então o hotel não precisou gastar com um servidor dedicado, e a gente costuma dizer o seguinte sobre o Cloud Key. O Cloud Key é uma peça extremamente interessante porque a gente costuma dizer que ele é gratuito. Né? Como assim ele é gratuito? Na verdade ele custa em média de 500 a 600 reais, mas a gente fala que ele é gratuito pelo seguinte: ele é um mini servidor que consome só 5 watts de energia. Então a economia que você vai ter de energia ao longo de 3, 6 meses com esse equipamento, em relação ao que seria o gasto de energia de um servidor tradicional, pelo menos 250 watts, quando não 500 watts, né? Já paga o equipamento. Então ele é um equipamento que, em termos de retorno de investimento, ele acaba sendo gratuito. Em pouco tempo você paga pelo investimento. E ele é interessante porque ele tem lá um processador quad-core do tipo SoC, né, System on a Chip. Então ele não esquenta muito, ele é feito para ficar posicionado lá no seu rack, né, na sobremesa, próximo do switch ele vai ficar. Então ele é um equipamento que você não precisa se preocupar muito com ele não vai esquentar muito, porque o processador dele é embarcado, feito para esse fim, né, ele é um equipamento já pensado nisso. Ele tem 4 núcleos de processamento, e a gente diz aí que ele suporta, em média, 1000 clientes concorrentes. Quando a gente fala de cliente, a gente está falando do dispositivo terminal, não de devices Unify, não de APs. Ele suporta 1000 clientes conectados na sua rede, né, smartphone, tablet, celular, enfim. E ele é PoE também, isso é interessante. Então, se o switch for PoE, o simples cabo de rede que se conecta na interface LAN gigabit dele já vai alimentar o equipamento. Então, você não precisa ligar ele na energia, o próprio cabo de rede já alimenta o equipamento. Tá? Mas se eventualmente na sua empresa você não tem um switch PoE, não tem problema. Ele também pode ser alimentado por uma fonte de 5 volts, fonte padrão aí de
de celular, muito fácil de ser encontrado. Atrás aqui ele tem uma porta USB do tipo micro USB ou USB-C, dependendo de quando o equipamento foi adquirido. Tá? Então esse equipamento é bem interessante, é para se pensar, né? É uma forma de você ter um servidor dedicado para a sua controladora sem precisar ficar se preocupando em instalar o software da sua controladora, todo gerenciado pela interface gráfica. Bem interessante para vocês pensarem aí também nos projetos de vocês. Tá? Aqui uma foto só de um dos andares, onde a gente consegue ver um dos APs, mais à frente aqui tem outro dos APs, né? Então a gente consegue ver a ideia do ambiente. E por fim o depoimento do Thierry Poncin, que é gerente de TI lá do hotel. Ele diz o seguinte, que um sistema de Wi-Fi estável, robusto e moderno eram aí as principais características do projeto que eles estavam buscando para a rede sem fio dele. Né? Ao utilizar então os APs Unify da Ubiquiti, foi possível atender todos os hóspedes em 136 leitos, né? No restaurante, no bar, na academia, em 4 ambientes de reuniões e eventos, incluindo também os equipamentos dos funcionários numa rede privativa. Então uma rede era a rede do pessoal administrativo e outra era a rede de visitantes. Então a gerência de TI lá do hotel ficou bastante satisfeita com a solução depois instalada, lembrando aí com pelo menos 1/3 das soluções concorrentes de mesmo nível que o Unify, né? E com um grande diferencial de ter custo zero de licença de software, licença de controladora, licença por AP. Né? A Ubiquiti não cobra pelo software que ela desenvolve. Todo software que a gente desenvolve é valor agregado dos nossos produtos. A gente vende hardware, você paga pelo hardware que você compra e ele é seu. Ele não é uma caixa fria. Daqui 3 anos você não vai ter que renovar a licença. Daqui 2 anos você não vai ter que renovar a licença. O equipamento é seu enquanto você quiser continuar com ele a operação. Ok? Então esse foi o case, só para fechar aqui. Então a gente tem vários canais de suporte que a gente estimula que vocês participem, né? O nosso fórum em português aí é o canal oficial, onde a comunidade interage, além do time da Ubiquiti no Brasil, a comunidade está lá, então alguém certamente vai te ajudar. A gente também está muito presente no fórum, em 1 a 2 horas, basicamente hoje todas as dúvidas são respondidas. A gente tem o nosso blog também com muita documentação técnica, de tutorial, de configuração, de portfólio, né, sobre o produto, com vários cases. O nosso canal no YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo, a apostila oficial da certificação EWA, que é focada em Unify. Se você gostou do vídeo, gostou do case, deixa o seu like. Né, se você não conhecia o nosso canal, aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está semanalmente aí produzindo conteúdo novo para vocês. Ok?